Mauro, eu vou começar com você. Porque aqui estão dizendo nas redes sociais que quando não se sentiu prejudicado, isso vale para todos, né? Quando um time não se sente prejudicado, é prejudicado numa situação do VAR que faz lambança quase toda hora. Se fosse um filme, o VAR aqui no Brasil seria um filme de terror pendendo para o sobrenatural. É impressionante o que o VAR faz de lambança. E não é especificamente contra A ou B. Faz sempre lambança. A surpresa é quando não acontece nada. O jogo passou e o VAR não interferiu, não fez nenhuma bobagem. É assim. Então, Mauro, aqui, como o Palmeiras manteve, digamos assim, silêncio depois da partida, eu queria ouvir o nosso Mauro Betting. Diga, Mauro. Bom, primeiro, digamos que fosse um mundo sem VAR, como era antigamente, né? O primeiro pênalti, a primeira impressão que eu tive, não houve a falta. Revendo o lance várias vezes e tive, comentando o jogo, vendo pelo monitor. Revendo o lance por outros ângulos, eu não marcaria um pênalti extremamente discutível. E como sempre eu digo, eu não marcaria, mas como a regra interpretativa é subjetiva, toda opinião é válida. Você pode marcar o pênalti. Tá? Isso falando no mundo sem VAR. Então eu não marcaria o pênalti. Mas dá para marcar, evidentemente. No lance do gol, teve o lance do gol do Rugani, estava impedido, ok. E aliás, o impedimento marcado no gramado. No lance polêmico do gol contra do Gomes, também, e ainda mais polêmico, na minha opinião, em primeiro lugar, eu não teria marcado a falta, que foi marcada a favor do São Paulo, que a origem era jogada, mas essa é uma outra discussão e nem é caso para VAR. Eu não teria marcado a falta, mas também dá para discutir, ok. Uma vez marcada a falta, no primeiro momento eu não vi irregularidade alguma. Quando vem a câmera da televisão e mostra a posição de impedimento, e sempre lembrando que na regra 11, você estar em posição de impedimento não significa dizer que você está impedido, e a gente vai falar já a respeito, eu só vi essa imagem de impedimento depois quando se mostra a imagem lateral, aí de fato o Miranda está impedido, mas no primeiro momento eu não achei que ele participasse ativamente do lance, que ele quisesse jogar ou interferisse contra um adversário. Mas tem uma câmera, não aquela de cima, mas a de baixo, que foi usada pelo VAR e que levou à checagem do árbitro Luiz Flávio de Oliveira, que nessa câmera mais de baixo, mais próxima, o que se vê, e aqui é a interpretação minha, já entrando na interpretação, é o Miranda participando do lance e interferindo na ação que acabou sendo errada do Patrick de Paulo e daria no gol contra na infelicidade do Gomes. Então, no mundo sem VAR, eu não teria dado o pênalti de primeira, tá? No mundo sem VAR, eu não teria visto a irregularidade que, para mim, aconteceu no lance de impedimento. Tá? Agora, duas questões. Sobre o protocolo do VAR e a intenção do legislador. A intenção do legislador não era o VAR toda hora estar aparecendo, como aparece, sobretudo no Brasil, mais do que qualquer outro lugar do mundo. Mas entendo, e aí, já que a intenção do VAR já era essa, e para mim a regra precisa ser revista no sentido do que é exatamente um lance claro e óbvio de erro para o VAR chamar o árbitro. Para mim, um lance claro e óbvio pode ser uma coisa, para o Vanderlei outra, para o Bruno outra, para o Flávio outra, e para cada um também é outra. Então a regra já é subjetiva. Não é assim, não, o VAR só pode entrar nisso. Não. Quando o VAR fala em lance claro e óbvio, de repente para o Vanderlei é um lance claro e óbvio, para mim não é. E quem está certo? Ninguém. É uma questão de opinião. A regra já é subjetiva e interpretativa e abre o campo para o VAR aparecer a todo momento. Agora, uma outra questão que é mais fácil de ser resolvida, como é muito bem resolvida, e a gente já falou bastante aqui na Jovem Pan em relação à Conmebol. Disponibilizar os áudios das conversas da equipe de campo com a equipe da cabine. Porque dessa maneira, muito provavelmente, algumas questões serão dirimidas. Não estou dizendo que é o caso de sábado à noite no Morumbi. Porque quando você fala em lance claro e óbvio, de repente não pela imagem. Mas o que pode ter acontecido, o que não significa dizer que eu esteja informando e afirmando. O que pode ter acontecido é o seguinte, o VAR pergunta, isso acontece, o que você marcou? Aí o árbitro fala, eu marquei um empurrão, por exemplo, do Gomes no Marquinhos. Aí o VAR fala, olha, na interpretação do VAR, que no caso bate com a minha, não houve. Você quer dar uma olhada? E aí tá valendo. Aí ele foi ver e mudou de opinião, embora tenha demorado no caso específico do Luiz Flávio Oliveira. Então, nesse caso, pela discussão entre eles, se é que houve, estou aqui no campo da suposição, o árbitro poderia ser chamado como ele foi, porque aí seria um erro, entre aspas, e entre aspas mesmo, claro e óbvio, de informação. Eu vi ele empurrando. Eu falei, olha, não tem toque. Ou se tem toque não é para tanto.
quer ver, quer checar. Então é isso. Se você tivesse a transparência que a Conmebol tem e a CBF deveria ter, e todas deveriam ter, e acho que deveria estar na regra do jogo, todos os áudios têm que ser disponibilizados, sei lá em quanto tempo, e que também não é difícil, é só copiar e colar e mandar no seu site, no seu portal, o que seja, você diminuiria algumas das questões. Mas, evidentemente, primeiro, não minimizaria os erros, até porque, para mim, pode ser um erro, para você pode não ser. Então, assim, eu acho que, de novo, o VAR atua demais no futebol brasileiro. Então, eu só acho que é compreensível o VAR ter chamado o Luiz Flávio de Oliveira se ele viu algo óbvio e claro ou se foi informado pelo próprio árbitro que era uma coisa e ele viu outra. Aí, ok. No segundo lance, é extremamente discutível mesmo. Para mim, foi interferência do Miranda contra o Patrick de Paula. Você pode achar diferente e tá na regra do jogo. Agora, o caso é que realmente os dois lances acabaram prejudicando o São Paulo, embora para mim, na origem do lance da falta, não houve a falta, que é uma outra discussão, se não menor, maior, mas que faz parte. Então, assim, dá para discutir pra caramba a arbitragem. O que não dá para discutir, de novo, e só reiterando e só finalizando este longo arrazoado, parece uma CPI, que esse, para mim, é o típico lance que tá assim, nunca foi pênalti, jamais foi pênalti, nunca foi impedimento, não é impedimento claro, não é claro, porque a própria regra não é clara. Nós vamos falar sobre isso, porque é um assunto que pipoca aqui. E, aliás, ontem no Seleção Jovem Pan, o Bruno e eu falamos bastante sobre isso, colocamos o Porcari para falar, falamos muito sobre isso, mas esse assunto continua, porque não é uma coisa absolutamente isolada. É quase sempre, toda semana, em toda rodada, a gente fala sobre isso. Num jogo que não tem muita divulgação e em clássicos. O VAR tem sido protagonista, o que não deveria acontecer. E protagonista do mal para o futebol. Flávio Prado, quero ouvi-lo. Bom, boa tarde, Vanderlei. Ontem eu conversei com o Arnaldo César Coelho, que é frontalmente contra o VAR. Eu não sou frontalmente contra o VAR, mas a princípio eu não gosto. Você sabe disso. Mas eu entendo a ideia de VAR de evitar-se erros gravíssimos, não é? Você trocar um jogador que foi expulso, você marcar um pênalti fora da área, uma bola que não entrou, você que entrou, ou vice-versa, um jogador claramente impedido e que você errou, enfim, essas coisas que são as coisas que são determinadas por VAR fazer. Aqui no Brasil, criou-se um grupo de caça-problemas. Eles ficam caçando. E aí, você não sabe até que ponto isso é honesto ou desonesto. Porque eles acham alguma coisa em qualquer lance, desde que eles interessem. Eles podem também não achar. Por exemplo, o segundo gol anulado do São Paulo, ninguém reclamou, nem o Palmeiras. Se eles não vão fuçar, sabe assim, detalhadamente fuçar, passava batido. Teria sido um erro? Uma coisa imperceptível, coisa do jogo, coisa do futebol, uma coisa assim, sabe, que nem passaria batido. Mas não, eles foram fuçar. Por que eles foram fuçar aquele lance exatamente? É isso que eu fico... Você pode mudar a história de uma competição assim. Ó, de repente você... Não estou dizendo que façam isso, porque acho que eles não têm nem capacidade para ser desonestos. Mas assim, você muda resultado de jogo. Porque você vai fuçar tanto. Teve aquela vez contra o São Paulo do Luciano, lembra? Contra o Atlético Mineiro. Eles fuçam tanto, eles procuram tanto que acaba achando. A minha avó que falava, né? Procura que você acha. E eles procuram até achar. Procuram coisa. E aí fica chato, fica uma coisa desagradável. Muda a história do jogo. E não é esse o objetivo do VAR. O pequeno erro, o erro milimétrico, ele continua valendo do mesmo jeito. Continua acontecendo, faz parte do futebol. Então, isso é que me incomoda. Concordo com o Mauro. Eu não teria dado pênalti e o gol, depois de tanta busca e procura, até poderia ter sido anulado. Poderia. Ou não. Poderia ou não, eu até anularia se tivesse essa busca toda que eu não quereria ter no jogo de futebol. Não é esse esporte que eu aprendi a gostar. Não é esse esporte que eu aprendi a gostar. Então, isso está virando contra o futebol, porque fica uma coisa desonesta com o jogo. Se eles fuçarem, eles vão... Por exemplo, na Série B, que não tem VAR, na Série C, os resultados serão diferentes. Sem esses caras, eu não estou falando lance claro, tá? Estou falando lance de pelo em ovo. Quando você muda a coisa como se mudou no jogo de sábado. Era um jogo que podia passar, depois que achou, ok, eu até anularia o gol. Mas aquilo não é normal e não é para isso que o VAR foi criado e não é assim no mundo inteiro. Então, você muda campeonato.
Se você quiser fuçar, você vai mudar o campeonato. E o campeonato vai ficar na mão desses caras. E eu não acredito que eles possam ter esse poder de mudar o campeonato, de resolver, vamos detalhar aqui uma coisinha assim, e com esses pequenos detalhes eles mudam a história. O São Paulo está na zona de rebaixamento porque procuraram pelo em ovo. Mas foi impedimento? Até foi. Mas não é essa a função do VAR. Não é para isso que foi criado. Em lugar nenhum do mundo esse gol teria sido anulado. Não, teria a fiscalização normal, mas normal. Não, para aqui, mexe ali, vira ali e tal. Sem contar o fator que você tem o lado humano que mexe no computador. Então, nós não temos um VAR, nós temos uma palhaçada. E aí, eu até vou colocar o que o Arnaldo César Coelho falou. Não vou assinar embaixo que eu não sei, mas também não duvido. Tem tanta gente no VAR, eles colocam tanta gente que precisa justificar o alto custo que sobra para os clubes pagarem. Então tem muita coisa envolvida, além da tecnologia mais cara que eles usaram aqui no Brasil. Então você tem que justificar. Aí você procura pelo em ovo. E aí você vira protagonista do jogo. E eu não quero que o Péricles Bassol seja protagonista do meu jogo. Ele já era um juiz ruim para danar. Agora é um VAR ruim para danar. Ele fez a primeira lambança, a primeira palhaçada de VAR foi feita por ele lá em Pernambuco, na fase de teste ainda. Então eu não quero que esses caras sejam protagonistas. Não quero, esse cara não pode ser. Protagonista tem que ser o cara que faz o gol, o cara que toma o gol. Não esses caras. E eles estão sendo muito protagonistas para justificar, segundo o Arnaldo, e eu não duvido muito não, justificar o alto investimento desnecessário. Não precisa ter tanta gente assim para fazer o que faz e para fazer tanta porcaria assim. Vamos continuar falando. O Diogo separou muitos protestos aí, mas pensou um deles pela importância daquele que protesta, né? Como torcedor, evidentemente, do grande do São Paulo, que é o grande Lima Duarte, né? Viralizou aí um vídeo dele, apaixonado, grande Lima Duarte, apaixonado. Mas o Bruno vai falar sobre esse tema também, imagino que ele vai seguir a mesma linha de ontem, né? No nosso Seleção Jovem Pan. Bruno Prado. Então, realmente assim, todos os lances do Clássico, se você disser a arbitragem acertou em todos, é uma maneira de se interpretar. Ok, por exemplo, eu discordo do gol anulado do Gustavo Gomes. Para mim foi um gol legal, ou pelo menos eu não fiquei convicto da interferência do Miranda. Mas tem muita gente que acha que o gol foi legal, observando os detalhes, e ok. Então nenhum lance é assim, você pode dizer que foi um erro absurdo da arbitragem. Você pode discordar da interpretação, como eu discordei da interpretação no gol anulado do Gustavo Gomes contra. Então, por isso, essa questão, o que incomoda mais é essa questão da maneira como a ferramenta é utilizada. Que a ferramenta é muito boa e tem funcionado bem na maior parte das ligas do mundo que utilizam. Mas aqui acho que é a visão, não é uma questão técnica, é a questão de como você vê o jogo aqui. E até os árbitros aqui, eles são muito inseguros. Eles acabam utilizando essa ferramenta como uma maneira de transferir responsabilidade em muitos momentos. Eles não assumem muitas das decisões que eles tomam no campo, então eles acabam apitando o jogo junto com o VAR e não usam o VAR apenas para tirar dúvidas. Eles acabam usando o VAR como um segundo árbitro e não é esse o objetivo do VAR. E outras questões que envolvem tudo isso, né? O discurso da direção do São Paulo, através do Carlos Belmonte, que era o diretor de futebol. E eu cito porque foi o que aconteceu sábado, mas aconteceria se fosse do outro lado em qualquer outro clube. Também não vejo nenhuma vontade dos clubes de sentar e resolver o problema, né? A questão é sempre essa: se eu acho que o meu time foi prejudicado, eu vou lá e vou reclamar. Se não foi, eu não vou reclamar. E eu acho que aqui a visão no futebol é muito dessa. Eu quero que o meu time ganhe, eu quero que o meu time se dê bem. Mas existe uma preocupação quase nula com a qualidade do jogo. E aí eu acho que a preocupação é de todos. Ainda mais agora quando se fala em fazer uma liga. Uma das funções de uma liga, né, de uma empresa que vai tomar conta de um campeonato, que tem os clubes como sócios, ou enfim, como donos, enfim, eu não sei como vai ser aqui, se é que vai rolar mesmo, é fazer um bom espetáculo para você vender o seu espetáculo para a televisão, para o mundo, né? Uma liga como a Liga Inglesa, ela tem interesse de vários países. Então a liga, o que ela faz, além de outras coisas, mas o principal, eu vou melhorar o campeonato que eu cuido, para que esse campeonato seja mais atrativo para mais gente, para poder vender, para valer mais. E aqui a preocupação é sempre: meu time foi prejudicado ou ajudado, eu vou ganhar ou vou perder, e não se preocupa com a qualidade do jogo. E se reunir, sem essa coisa de, sem criar teorias da conspiração, se reunir assim: peraí, não tá bom para ninguém, o que a gente pode fazer para melhorar?
que a gente pode fazer? Vamos conversar todo mundo, porque pra todo mundo... evitar que o casuísmo decida o campeonato. Que hoje o São Paulo pode ter sido prejudicado, mas se continuar assim, amanhã vai ser o Palmeiras, claro. amanhã vai ser o Fortaleza, vai ser a Chapecoense. Então vamos todo mundo conversar e ver o que a gente pode fazer para pelo menos sugerir de melhora. Isso serve para arbitragem, serve para gramado, serve para calendário, serve para tudo, mas aqui a preocupação é calendário. Se eu tive jogador convocado para a seleção, eu vou reclamar. Mas se eu não tive, eu vou ficar feliz porque o outro teve e vai jogar desfalcado. Mas o gramado me ajudou. Beleza, o gramado é ruim, mas me ajudou, tudo bem. Agora o gramado é ruim e me prejudicou, aí eu vou reclamar. Eu acho que a arbitragem e outros temas, no lugar de reclamar só quando é prejudicado, eles deviam se reunir. Isso aqui tá ruim, não tá? Então vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. O Bruno quis dizer, depois desse brilhante comentário, que co-irmão é uma cascata. Sim, na prática é. Na prática é uma cascata. Então, olha, nós vamos, rapidinho, nós vamos mostrar aqui o vídeo do Lima Duarte. Depois também quero dar uma pitadinha sobre isso, porque tem ficado muito claro nas últimas horas, você já percebeu aqui mesmo, né, que alguns entendem que foi certo, outros que foi parcialmente certo, que a lei foi seguida, que, enfim, tem para todos os gostos, mas o São Paulo se sentiu, e o São Paulino, de uma maneira geral, com raríssimas exceções, se sentiu profundamente prejudicado. Aí entra também o coração, a paixão e também razão. Então, ouça o que disse, entre tantos outros torcedores do São Paulo, o grande ator Lima Duarte. Roubaram o São Paulo. O centroavante de 18 anos, coitadinho forte, caiu em cima da bola. O zagueiro que vinha atrás, eu me afastei. Ele caiu com o deslocamento do ar, com certeza, não é? E depois no meu time, um back, um zagueiro que se afasta do centroavante na hora do gol, não manda embora. E tem que mais correr em cima. O VAR diz que não. Que o menino caiu por deslocamento de ar. E o terceiro gol, a bola passou por cima, o zagueiro fraquinho, né? Deu uma cabeçada para dentro do gol. Não, foi o do São Paulo que fazendo assim atrapalhou ele. Gente, o VAR é uma maravilha, é um instrumento tecnológico da maior qualidade e oportunidade. Mas por trás do VAR sempre tem um ser humano. Aí é complicado. Então, é nessa linha que a gente pode falar, né, Mauro, Bruno e Flávio, porque é o seguinte, parece que todo mundo concorda que o instrumento é ótimo. Até demorou, o Flávio era frontalmente contrário até surgir. Brigamos muito aqui nos programas porque tinha ideia. Alguém vai inventar, porque a checagem. Você lembra, né? Lembro. Eu ainda não sou muito apaixonado, mas aceito. Acho que ok. Mas, não assim, isso é simples. Não, claro. Aí entendi. tem que trazer o Piulinho, o Arrelia, antes de ter o instrumento, você era totalmente contrário. Sim. Na medida em que ele começa a funcionar e bem, ou quase muito bem, você começa a ficar... no teu caso, por exemplo, começa a perceber que ele é útil. Pode ser útil, claro. Se bem utilizado, ele corrige muita coisa, evita muita injustiça. O problema, na minha opinião, é que são cabeças diferentes, muito diferentes, Mauro, muito. Nós tivemos um episódio, Mauro, Flávio e Bruno, no sábado, esse episódio que nós estamos falando. Se nós tivéssemos lances exatamente idênticos no jogo do dia seguinte, ontem, Corinthians e Flamengo, por exemplo. Eu estou hipoteticamente, antes da bola rolar. Certo? O VAR poderia não fazer absolutamente nada, porque o cara que está atrás da máquina, entendendo que aqueles lances são, não digo irrelevantes, mas são muitos lances no limite. Sim. Então, como é no limite, e o Mauro fala muito isso desde quando ele estava no berçário, ele diz o seguinte, como é que é, Mauro? Depois você me corrige se eu falar bobagem, que no futebol, câmera lenta, beijo de mãe é agressão. Ou beijo na mãe é agressão, não é isso? Então, na meta é agressão, exatamente. Não é isso? É isso mesmo. Então, no mundo real do futebol, aquilo poderia ser alguma coisa na fronteira, no limite. Então, cala a boca, não aperta o botão e deixa a decisão do árbitro, que ele é o principal cara lá que vai dizer que se é ou não é. Não, tá impedido 5 metros. Eu estou exagerando. Não, vamos parar porque,
Tem uma lambança aí, dá uma olhadinha aí, porque tem um negócio realmente assintoso aí. Ele vai lá e corrige a bobagem, ou então aquilo que ele não viu. Agora, coisa no limite, nós estamos falando aqui coisas muito próximas, a favor ou contra. Entra o olhar eletrônico, e aí provoca essa grande confusão, porque no jogo seguinte, no jogo da mesma rodada, em qualquer lugar, Fortaleza, no Mato Grosso, qualquer lugar, aquilo pode não ser acionado, o VAR não vai entrar em ação. Então há uma distorção aí, não tem padrão.